Boa noite, pessoal. Estamos mais uma vez reunidos para o estudo do livro Céu e Inferno. Vamos dar continuidade ao capítulo dos suicidas. Mais alguns itens, faremos a leitura e a interpretação dessas histórias na noite de hoje. Então, de antemão, já gostaria de convidar a Ana para fazer a leitura da mensagem antes da prece. Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim. Sim. Tá. Vamos lá. Mensagem é do livro Ideal Espírita e se chama Paciência. Diz assim: onde estejas, apresentas o nome que te assinala, a ideia que te dirige, a roupa que te acolhe e os sinais que te identificam. Em teu benefício próprio, não ouvides carregar onde fores a energia da paciência que te garanta a serenidade. Se alguém te anuncia catástrofes iminentes, qual se trouxesse na boca o vozerio das trevas, ouve com paciência e perceberás que a vida permanece atuante, acima de todas as calamidades, à maneira do sol, que brilha invariável sobre todos os aguaceiros. Quando a provação te visite, a modo de ventania destruidora, sofre com paciência e colherás dela renovado vigor semelhante à árvore que se refaz pela angústia da poda. Diante do golpe que te alcança as fibras mais íntimas, suporta com paciência as dores do reajuste e cicatrizarás valorosamente as chagas do coração, conquistando os louros da experiência. Padece inesperada injúria dos entes amados que te devem carinho. No entanto, passa por ela com paciência e, amanhã, ser-te-ão mais afeiçoados e mais amigos. Tolera a deserção de companheiros queridos que te deixam nas mãos o sacrifício de duras tarefas acumuladas. Contudo, prossegue com paciência no trabalho que o mundo te reservou e, mais tarde, teus ideais de serviço se erigirão por alimento e refúgio em favor deles mesmos. Irritação é derrota prévia, queixa é adiamento do melhor a fazer, reclamar é complicar, censurar é destruir. Em todos os males que te firam, usa a dieta da paciência, assegurando a própria restauração. E toda vez que sejamos induzidos a condenar alguém por essa ou aquela falta, inventaremos nossas próprias fraquezas e reconheceremos de pronto que nos encontramos de pé em virtude da paciência inacessível de Deus. Emmanuel. Obrigado, Aninha. A Ellen já está entre nós também, né? Ellen, por gentileza, a prece. boa noite, amigos. Depois dessa mensagem falando da necessidade, da paciência, da sabedoria, de buscar a paciência, que nós possamos, de coração unidos, agradecer por essa noite, agradecer por estarmos aqui reunidos, em nome do Mestre, com os nossos amigos e irmãos espirituais, sentindo as vibrações, os pensamentos, as intuições. Cada lar, de cada companheiro aqui presente, aqueles que vão ver a gravação, possa ser preenchido com muito amor, com muita luz, com fortaleza espiritual, o amparo, o abraço amigo daqueles que nos rodeiam, que vibram pelo nosso melhor nessa caminhada, nessa escalada do nosso espírito, que possamos nos unir sempre para nos ajudarmos mutuamente nas dificuldades que cada um apresenta, sermos auxílio uns aos outros e seguir os passos do Mestre, seguir as intuições dos nossos mentores, daqueles que muito nos amam, dos nossos amigos de caminhada e nos possibilitar cada dia fazer o esforço devido para vencermos as provas do caminho. Certamente o nosso coração já é mais fortalecido por ter o presente dessa doutrina nas nossas vidas e que essa doutrina, cada dia mais, faça de nós árvores frondosas,
que aqueles que se chegam possam encontrar o regaço, o aconchego, o fruto, que possamos nos presentear e saber o quanto é proveitoso caminharmos unidos, pela bênção de estarmos cada noite aqui, aprendendo juntos, meditando juntos, refletindo e aproveitando dessa oportunidade que nos é dada para o nosso melhor, para que ela cada vez mais seja mais persuasiva, mais buscando o entendimento, buscando a sabedoria, buscando trazê-la não só para a nossa mente, mas sobretudo para os nossos corações. Agradecemos por esses instantes de luz, que cada lar possa receber, cada coração possa ser envolvido com uma serenidade, com apaziguada, mente às vezes agitada, que a confiança venha desabrochar em nós, que a paz nos acompanhe, que o amor infinito de Jesus seja nossa inspiração de cada dia. Muito obrigada, irmãos espirituais, pela noite e que todos possam ser acolhidos e assistidos segundo as suas necessidades. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Ellen. Muito bom. Nada. Bem, vamos então trazer o nosso primeiro caso, que a Aninha vai fazer o relato, que é da mensagem Uma Mãe e o Seu Filho. Aninha, é com você. Obrigada, Rafa. Espero que você esteja me ouvindo, que eu tive que mudar de ambiente. Os meninos Tá chegaram, excelente. né? Tá. Tá tranquilo. Eu escolhi esse relato, eu lembro que com a primeira vez que eu li a obra O Céu e o Inferno, né? Que não era a versão original, esse relato me chamou muita atenção, sabe? Eu achei ele muito impactante, muito forte. Deve ser pelo fato que naquela época eu já era mãe. Mateus tinha, tinha na casa dos seus 6, 7 anos, mais ou menos. Bem, o relato é o seguinte. Aqui fala no livro que no mês de março de 1865, era a família, ela vivia numa pequena vila perto de Paris e era uma família bem pequena. Era o marido, a esposa e um único filho de 21 anos. E esse rapaz de 21 anos, ele deu a entender que ele estava passando por um processo de adoecimento e estava culminando na morte. O desfecho seria a morte, ele não ia conseguir se recuperar. E mesmo assim, no momento daquela agonia, nos momentos finais, ele ainda teve força para conversar com essa mãe, né, para se despedir, para abraçar. E ela, em toda aquela comoção, toda aquela situação, ela diz assim: Vai, meu filho, antes de mim, não tardarei a seguir-te. E saiu. E todo mundo achou assim que ela também, assim, foi o jeito dela se despedir, né, dela lidar com aquele momento de dor. Ninguém esperava que em seguida ela ia praticar suicídio, assim que o filho morresse. Então ela praticou suicídio, ela se matou no mesmo dia que o filho morreu. E acabou sendo o único funeral para os dois. Depois de alguns dias, quer dizer, vários dias, fizeram a vocação do filho. E perguntaram para esse filho se ele sabia da morte da mãe, né? E, e que a morte da mãe, né, o suicídio da mãe se deu por conta dela não suportar o desespero, por causa da morte do filho. E o filho disse que sim, e que o fato da mãe dele ter praticado suicídio por não saber lidar com a morte dele era a causa dele não ser completamente feliz no mundo espiritual. E a gente, eu não sei se vocês já ouviram dizer assim, é ruim para quem fica, né? A gente tem esse hábito de achar que todo mundo que morre vai estar numa situação melhor que a nossa. E nem sempre é assim. Então, vê, esse jovem, ele estava culminando o desencarno porque ele estava numa morte natural. Ele iria morrer dessa doença. Então, e pelo visto, ele foi muito resignado. Mas mesmo assim, ele não se sentia plenamente feliz que a mãe havia praticado suicídio. E ele ainda, ele se sente muito penalizado por essa mãe, né? Por ela não ter conseguido suportar a separação momentânea.
e que, infelizmente, o suicídio foi justamente contrário, né? Em direção ao oposto que ela queria ficar junto dele. E o suicídio fez, o fato dela ter se matado fez justamente o contrário. Então, é contra o objetivo, né, da própria pessoa. Ela vai conseguir alcançar aquilo que ela quer. E aí ele pede, né, assim, ele diz que o fato dela ter se matado foi levar mais tempo para eles se reencontrarem, algo que poderia ter acontecido muito rápido se ela tivesse paciência, se ela soubesse aceitar os desígnios de Deus, ela poderia ter tido essa resignação, né? E aí ele pede para todos orarem por ela, né? E ele faz um apelo. Ele diz para as mães não imitar o que a mãe dele fez. Que essas mães não sintam que a mãe dele o amava mais do que outras mães. Porque na maternidade, a gente sempre está se culpando por algo, né? Ou a gente sempre está se comparando em achar assim, ah, é porque eu não sou como aquela mãe, eu amo menos o meu filho. Ah, é porque eu alimento meu filho dessa forma, eu não amo tanto como aquela mãe que amamenta, por exemplo. A gente sempre está se comparando na maternidade, né? Sempre se julgando que a gente não ama nossos filhos o suficiente. Então ele diz assim: não acredito que vocês amem menos os seus filhos por causa que pelo que aconteceu com minha mãe, né? E ele diz assim que não é que ela não o amasse, ela o amava muito, mas que faltou coragem e resignação para continuar. E ainda ele ainda compara, né, a morte dele, assim, a morte dos filhos, as mortes prematuras, como Cristo, como que Jesus passou, a forma como Maria lidou com a morte de Jesus, né, aquele sofrimento, porque todas as mães que são enlutadas pela perda dos filhos dizem que é a pior dor que o ser humano pode passar, a pior perda. Então, a gente que é mãe ou que é pai, se colocar um contexto em que a vida do seu filho não existe mais, é algo doloroso só de pensar. Então, imagina vivenciar isso, né? E aí, ele traz essa reflexão, né? Ele faz esse apelo para que as mães não se sintam motivadas a fazer isso, caso seus filhos venham desencarnar antes dela, que a gente costuma dizer que é contra a ordem natural das coisas, né? Os pais enterrarem os filhos, quando se espera que seja o contrário, né? Que os filhos enterrem os pais. Mas que acontece com muita frequência. Essa foi a evocação do filho. Em seguida, ele fez a evocação da mãe, e foi uma evocação, assim, muito rebelde da parte dela, né? Ela estava revoltada. Ela queria ver o filho, chama quem os levou de impiedosos, desde que tinham separado ela dele, que ela estava na escuridão, e que inclusive ela disse que ele pertence a ela, né? E ela se questiona, o amor materno não serve para nada, né? Ou seja, ela tinha gestado ele, amamentou ele, cuidou dele, ela apresentou a fé em Deus para ele, cuidou dele para que ele se tornasse uma pessoa, um homem bom, um rapaz ativo, inteligente, saudável, justo, para de repente perder. E algo que me chamou muita atenção foi o que ela disse assim: para então perdê-lo quando estava prestes a realizar as esperanças nele depositadas, que é uma coisa que habitualmente muitos pais e mães fazem isso, né? Projeta sonhos em cima dos filhos, principalmente coisas que a gente quer, que a gente não fez e quer que eles façam. Quando na verdade a gente tem que ver que nossos filhos são espíritos, né? Nossos filhos não são nossos, eles são de Deus. E depois ela fica dizendo que o Deus não é o Deus das mães, porque não compreende a dor e o desespero da perda de um filho, né? Que quando ela morreu, que ela pensava que ia encontrar, se viu arrancada dele de novo. E fica procurando, né? Meu filho, meu filho, onde estás? E o evocador vai dialogar com esse espírito, né? Falando, trazendo.
a reflexão que o suicídio que ela havia praticado causou essa impossibilidade deles se verem, né? Que a reação dela ter praticado o ato é justamente essa. Ela não tem como vê-lo, não tem como tocá-lo, não tem como abraçá-lo naquele momento. Que foi justamente algo contra os seus objetivos, né? E ela retruca ele, né? Ela retruca ele dizendo assim, que imaginava um Deus melhor, né? Que não acreditava, e foi isso que eu achei interessante. Ela disse que não acreditava no inferno, mas acreditava na reunião das almas, mas ela viu que não estava reunida com o filho dela. Então ela novamente diz que Deus não é justo, porque não compreendeu a dor dela, não compreendeu o amor que ela tinha pelo filho, aí fica se questionando se o perdeu para sempre, e em seguida ela pede piedade a Deus. Então, como é importante, né, gente, o diálogo, a paciência do dialogador, porque o dialogador ele vai dizer assim, vai tentar acalmar ela, que não é através da revolta que ela vai conseguir rever o filho dela. Ela tem que se acalmar, ela tem que refletir sobre o que fez, ela tem que se arrepender e assim ela vai se melhorar, né? Se revoltar só vai fazer com que ela agrave mais ainda a situação dela. E a mãe novamente fala que falaram para ela que ela nunca mais ia voltar a vê-lo, né? E se questiona que se ele está no paraíso, ela está no inferno. Doeu muito, né? Ela se questionar se ela estaria no inferno das mães. E aí o dialogador, novamente, né, eles dialogam bastante. E ele tenta acalmar ela, dizendo, olha, seu filho não está perdido, você vai voltar a vê-lo, mas é preciso primeiro você se arrepender, né? E eu achei muito bacana, muito interessante que ele diz assim, que Deus é bondoso, mas Deus também é justo, né? Então não há como a gente querer colher algo que a gente plantou diferente, né? Então, a morte do filho era algo que ela deveria ter vivido com resignação e coragem. Novamente, ele bate nessa tecla, né? Era algo que você deveria ter passado e ter continuado. Mas aí ele diz, você não, ele diz assim, infelizmente não resistiu a ela, ou seja, né, a morte do filho, quando viva, e a ela tão pouco resiste após a morte. Então, assim, como é que ela vai se melhorar se ela continua rebelde, né? Então é preciso que ela se acalme, é preciso que ela se arrependa, é preciso que ela entenda que o ato que ela fez foi o contrário, né, ao esperado. E no tempo certo eles vão se reencontrar, né? E aí eu vou ler só esse trechinho que ele colocou, que ele disse assim: o que a senhora fez e faz nesse momento, coloquei entre ambos um obstáculo. Não acredito que ele esteja perdido nas profundezas do espaço. Não, ele está mais perto do que poderia supor. Mas o véu impenetrável esconde-o de sua visão. Ele consegue vê-la, amando-a como sempre, e sofre pela triste posição em que a colocou a sua falta de confiança em Deus. Ela estava em volta dessa névoa, né, dessas trevas, e ele muito bem, muito próximo a ela, e ela sem conseguir vê-lo, né? Olha só, não precisa a gente estar tão longe para a gente se sentir distante, né? Às vezes a gente tá assim, ombro com ombro e não se sente, não se compreende, não se vê. E ele continua, né, falando, ele pede para ela orar com ele, né? Ele faz a oração e pede para ela repetir. Ela repete e diz que aquela oração era um clarão de esperança que ela estava sentindo na alma dela. É qual relâmpago na noite que me cerca. E depois ela se vai, né? Aí, o que é interessante nesse caso que Kardec vai pontuar é que essa mulher, essa mãe, ela foi uma suicida, né? Ela se matou. Mas ela não teve as mesmas percepções, né? Ela não relata as mesmas percepções que os outros espíritos dos casos passados, de sentir o balanço das águas, de sentir os vermes correndo no corpo. Não, ela não tinha essa ilusão que ainda estava ligada ao corpo, que ela ainda estava viva. Ela tinha plena consciência de que estava num plano espiritual, que ela já estava morta, né? Então,
Mas qual era o teor do sofrimento dela? Não era um sofrimento assim de percepção. O sofrimento dela era justamente estar separada do filho, continuar separada desse filho, né? Então, para a gente refletir mais, né, sobre os nossos objetivos, sobre o que a gente quer da nossa vida, aquilo que a gente espera colher lá no plano espiritual. E ele encerra esse caso dizendo assim: é assim que cada falta é punida pelas circunstâncias que a determinam, pois não existem punições uniformes e fixas para as faltas do mesmo gênero. Porque é errado a gente pensar que todos os suicidas sofrerão da mesma forma, ou passarão pelo mesmo perrengue ao desencarnar. É errado. Cada um vai ter uma percepção diferente. Então, esse caso foi bem isso, né? A gente viu que a revolta, que ela não estava assim tão conturbada, que ela tinha plenamente certeza que tinha morrido e que o sofrimento dela girava em torno dela não ter encontrado o filho, né? Então, eu não sei se eu ainda tenho tempo para falar, Rafa, ou já deu. Não, se quiser pode continuar, sem problema. Pode dar continuidade. Isso, isso eu vou falar porque aconteceu comigo. Isso aconteceu lá em Macapá, antes de eu sair de lá para Marabá, um caso de que um médico veterinário havia praticado suicídio lá em Macapá, né? Não sei os motivos e também, né, eu acho que não nos cabe fazer qualquer tipo de julgamento. E ele era praticamente órfão de mãe, né? A mãe dele já havia desencarnado. Ele vivia um processo assim de muitas perdas, muitos desencarnos. E ela, e ele chegou a praticar suicídio. E uma coisa que uma pessoa próxima me dizia que ele teria praticado justamente para rever a mãe, que tá assim muita saudade e queria ver, né? Então, não sei muito bem como é que ficou esse espírito, né, essa pessoa lá no plano espiritual, mas eu lembro de ter ido ao velório dele e não ter sido uma experiência muito agradável. Eu não era muito próxima dele, mas eu fui lá, em consideração ao meu pai, que meu pai não estava lá, né? Então eu tive vontade de ir e eu sentia muito frio. E tava um calor assim muito forte lá em Macapá, né? E o ar-condicionado não tava muito gelado, eu sentia um frio de rachar os dentes. E eu tava com uma amiga que é espírita, né? Lá no mesmo centro que eu, e ela dizia, ele tá muito bem, ele tá muito bem. Eu disse assim, eu acho que ele não tá bem, porque eu tô aqui de casaco, tô sentindo muito frio. E ninguém queria lá orar por ele. Ninguém queria rezar por ele. Foi atrás de um padre, atrás de um pastor evangélico. Ninguém queria orar para ele. Eu dizia para minha amiga: a gente não pode deixar o corpo ser sepultado antes de a gente fazer pelo menos uma oração. A gente tem um dever aqui de orar por ele. E aí a minha amiga, ela sempre andava com o evangelhozinho, segundo o Espiritismo, no bolso, e o tempo se aproximando, né, do sepultamento, eu disse, não, a gente tem que fazer, tem que fazer. E a gente se reuniu, fez uma leitura do evangelho, fez uma prece, e aquela sensação foi passando, sabe? Aquela sensação de frio intenso foi passando, passando, e se apaziguou. E depois deu continuidade. Então, gente, oremos pelos suicidas, por todos os que sofrem, né? A gente nunca pode achar assim que isso nunca iria acontecer com a gente, porque, como eu já falei para aqui, né, no estudo passado, basta a gente estar num dia ruim, tudo dando errado, sem esperança, né? A gente não sabe. Então, oremos. É isso. Valeu, Aninha. Obrigado. Queria aproveitar e já trazer algumas observações que me tocaram também na mensagem. O filho, em um momento, ele fala que a, a resistência da mãe, né, perante a perda do filho, seria a prova que ela teria que expiar durante a vida. Então, olha só a dureza que essa alma passou, tendo em vista que ela tinha que conviver com uma pessoa muito amada, que no caso viria a ser seu filho, e ela teria que resistir a essa tentação, né, da perda, aos impulsos instintivos ali que a perda mexeria com ela, e ela infelizmente acabou
não conseguindo. Talvez ela tenha solicitado vir como mãe justamente para tentar ter mais força em relação a isso, mas a gente sabe também que o vínculo da mãe com o filho, por mais que a perda de qualquer característica, de qualquer gênero, ela é sofrível, a da mãe para um filho, né? Eu, como pai, não consigo nem imaginar, consigo imaginar dentro da minha realidade. Então, é, é muito doloroso e a gente não sabe aonde que essa mãe, a resistência, a força que a alma dela tinha para poder aguentar essa parada dura. Então, o filho ter trazido essa questão da prova a ser espiada, para mim, foi bastante interessante, porque mostra que não é desta encarnação, né, específica essa situação, esse relacionamento, essa necessidade de suportar determinados tipos de perda, e no caso de um ente, ou de uma alma afim. É, isso foi bastante interessante. Uma outra coisa que eu anotei aqui, é, a Aninha até falou, né, um pouquinho da constante, ela da morte, né, dela não ter sofrido, não tá presenciando durante a morte as coisas relacionadas à matéria. E a gente percebe nessa questão dos suicidas, essa questão da escuridão, né, essa não conseguir ver além. E isso mostra dois pontos. Primeiro, ela achar que está no inferno de almas semelhantes a dela. E a gente pode fazer a correlação que não tem nada a ver das colônias umbralinas, né? Então ela se vê como outras mães que tiveram o mesmo fim que ela. E talvez por afinidade ela consiga perceber essas pessoas, mas não relata que ela as vê. E assim como também ela não consegue enxergar nada além dessa escuridão. E nem ouvir, porque isso é na próxima. O ouvir é no próximo. Deixa eu ficar na minha aqui. O que eu queria finalizar é a importância do evocador, né? A gente tem ouvido e lido a questão da prece, da sua importância na prece, a importância da prece para essa alma. E a gente vê no final como o clarão de esperança, como ela mesma relata. O evocador, se a prece não alcança, ou se a prece tem dificuldade para alcançar e tocar o coração dessas almas, o evocador tem uma função, um papel fundamental, que é o de esclarecer. Então ele auxilia e a gente vê que ele fala por muitas linhas nesse texto, numa forma de ensiná-la, de acalmar o seu coração, de mostrar que nem tudo está perdido, de que existe sempre uma oportunidade. Ela é uma pessoa que tem muita, acha muito injusto, né, a questão da morte, dessa questão dela não poder estar com o filho. Então, assim, o evocador tem um papel, acho que tão fundamental, tão importante, que é quem vai auxiliá-la. Depois a prece vai abrir, né? Talvez ele faça a abertura, ele rompa aí o casco que ela tenha, para que a prece e as vibrações das preces consigam acertar o seu coração e auxiliar acalmando a sua alma. Eu acho fantástico essa importância do evocador. Alguém Pois quer é, falar alguma coisa? eu estava justamente pensando nesse papel aí, porque esse dialogador, ele tem que, como tu falaste, ele vai utilizar do mecanismo para atingir ela pela razão, mas também pela emoção, né, do Sim. sentimento, da empatia. E esse trabalho ele tem que estar muito conectado, né, com a espiritualidade para que seja bem, bem resolvido, né, para que possa tocar o espírito, né? É um Então, o trabalho quanto de que eu muito coração, né, Ana? Né, Ellen? É muito, isso, muito de coração. muito coração, de você se colocar, é da empatia mesmo, de me colocar na É, situação do local do outro e deixar o espírito também colocar o que ele está sentindo, né? Porque ela começa falando
da raiva, né? Poxa, eu queria estar Uhum. perto do filho e eu fiz tudo isso para ficar perto do meu filho e eu acabei ficando distante. Então, quer dizer, a frustração, né? O que ela passa, tanto que eu acho que a mentalidade dela foi tanto focada pro filho que por isso que ela esqueceu até do corpo que ela não tinha mais. Porque na mente dela só tem o filho dela, né? Sim. Então vem a revolta, aí para você entender, para você conseguir acessar uma brecha e conseguir acalentar, apaziguar as emoções, você tem que estar muito em sintonia com a espiritualidade, né? É um trabalho realmente que exige muito e que eu imagino que tenham, não que os demais trabalhos não tenham, né, no centro espírita, mas esse de você ter que a- acolher e acolher com empatia requer o conhecimento da doutrina, mas ele requer a tua doação de alma, sabe? Eu fiquei pensando justamente Uhum. isso. Isso aí. Tive a mesma percepção, né? A gente vai vendo nas mensagens essa questão, mas nessa que ficou bastante evidente. Pri, vamos para a segunda mensagem. Boa noite. Vamos sim. Boa noite. É, o segundo relato, né, da noite é suicídio duplo por amor e dever. Começa contando, né, antes da evocação, é, o relato, né, que teve no jornal. Foi 13 de junho de 1862 e contou a história, né, do que aconteceu. Eu fiz um resuminho aqui, né? Mas é uma história, assim, bem tocante mesmo, de um casal, né? Que começa falando da moça que era apaixonada por um rapaz, mas ela acabou por questões de família, né? Enfim, gente, naquela época, casamentos eram mais acordos do que outra coisa. E ela acabava, né, casando com o outro, eu sempre confundo qual que é a letra, né, que era o senhor D, mas ela gostava e queria se relacionar com o senhor B. E depois de um tempo, ela casada, ele também, cumprindo, né, com os deveres ali matrimoniais, patrimoniais, eles se encontram e ele descobre, né, que o amor, que tudo que sentia, né, era um pelo outro, e eles, no desespero, o que que a gente faz? Eu não tenho absolutamente nada para fazer, muito apaixonados, né? Eles acabam preferindo, né, um suicídio, isso mesmo, suicídio duplo, para cumprir com o dever, trazendo, né, um tema mais atual, para evitar aí uma traição ou qualquer outro escândalo, né, que seria naquela época. E no dia seguinte encontra o corpo dos dois e uma carta pedindo perdão, e eles pedem para ser enterrados juntos. É, aparentemente, né, quando eu li, parecia, né, até um romance inglês, um Shakespeare, porque é uma história que começa. Eu fiquei muito pensativa, depois eu quero trazer um pouquinho, né, a respeito disso, porque eu fiquei trazendo muito, né, para o dia atual, né? Poxa, se fosse uma história dessa hoje em dia, um casal que se apaixona mesmo casado, né? Primeiro que salvo alguns casos, ela teria, né, a opção de casar com quem ela gostaria, e mesmo casada, né, salvo muitos casos, a opção aí do divórcio, nem tanto com escândalo, dependendo do caso, e eu fiquei pensando sobre a evolução mesmo, nossa, enquanto sociedade, que talvez teria evitado, né? Mas voltando, né, para o caso, para tudo que aconteceu, é, não teve inicialmente uma evocação, mas, né, lá no a Sociedade de Paris ficou sabendo do caso, eles ficaram, né, curiosos, interessados em saber como está o casal em si, e um espírito, né, que apareceu e respondeu, dizendo que os dois ainda não tinham condições de responder, de serem evocados, mas esse espírito estava vendo e acompanhando os desencarnados, e eles mergulhados, né, na perturbação, eles estavam aterrorizados com tudo que estava acontecendo.
e ele coloca, né, a respeito do dito castigo, né, qual a consequência, né? Durante algumas encarnações, eles reencarnariam separados, né, mas sentiriam falta um do outro, né? E isso é um castigo. Quando eu li aqui, né, fala assim, a consequência moral, eu rapidamente li a consciência moral e depois eu fiquei pensando, mas não deixa de ser uma questão de consciência, porque não é porque reencarnou, não é porque teve o suicídio, eles no fundo, né, dentro deles, sabia que estava faltando alguma coisa, saberiam que estavam procurando, né, alguém, sentindo falta, e por algumas e várias reencarnações eles estariam afastados, mas sentindo de alguma forma essa necessidade. E e aí, depois, né, que eles cumprissem a expiação, eles poderiam, sim, reunir e ter, né, o casamento, o amor deles, né, poder usufruir disso. E esse espírito falou que daqui a uns 8 dias poderia, né, ser chamada, e a mulher é que foi evocada. E ela foi muito triste o relato dela, porque ela dizia, né, respondia que não estava vendo nada, sabia, nem mesmo os espíritos que vagueiam comigo no lugar. E ela estava vendo tudo escuro e perguntaram para ela como que era a sensação, e ela dizia que estava muito frio e queimava, o fogo queimava-me o rosto. E a respeito de. Peraí, que eu passei duas páginas. A respeito do sofrimento dela, e ela dizia, né, aqui e aqui, que a gente até imagina, né, ela colocando a mão tanto no coração quanto no cérebro, que era onde ela estava sofrendo e sentindo essa dor. E para ela, aquilo nunca ia acabar. Ia durar para sempre, sempre, e gritavam palavras para ela, né, que será sempre assim. E eles, só que quanto, né, conversavam com ela, ela dizia que não estava entendendo nada, não conseguia escutar a pessoa. E aí, esse médium, essa pessoa falava com ela de novo, explicava para ela que o sofrimento teria um fim, e ela dizia, né, apenas uma voz e apenas um som, um som, uma palavra, que era a graça. Sobre a graça que quiseste falar, havia falado sobre a graça, e aí relata, né, aqui que uma senhora da sociedade lá que estava presente estava fazendo o quê? Uma prece. E nessa prece ela tinha implorado para essa moça a graça de Deus. E foi a única palavra, a única coisa que ela conseguiu captar. E ela não, ainda não conseguindo ouvir, não conseguindo, mas ela conseguiu compreender e captar essa mensagem. E ela conseguia ver a imagem de um homem que sofre. Eu imaginei que seria o marido, né, que ficou viúvo nela. E depois tem um relato que é bem interessante, porque eles comentam, né? Embora o suicídio, embora tenham colocado fim à própria vida, havia, né, que eles chamam de o ato heróico, porque eles fizeram isso para não deixar de cumprir com o dever, para não cometer, né, uma traição, não fugir e deixar os deveres matrimoniais que para aquela época, aquela cultura, ainda era importante. Eles compreenderam, né, a intenção do casal. Porém, ainda assim, né, o ideal, a expiação mesmo, seria eles terem ficado e suportado passar por esse momento ao invés de fuga. E que essa pena deles, né, duraria sim algum tempo, mas que dependeria dos dois. E a gente soma, né, com tudo aquilo que a gente leu e entendeu lendo a edição original do livro, né? E termina com uma fala que é muito interessante, porque diz: Nossa, aqueles possam achar essa pena muito terrível e longa. Aí deve pensar que ela vai ter fim, essa pena, dependendo, lógico, né, de cada um deles, e que ainda assim não é melhor do que aquela pena eterna que a gente acreditava, que
vem, né? Muitos acreditam vai ser para sempre sofrendo aquele castigo. E não, essa pena, isso tudo teria um fim para eles, né? Dependendo de como, né? Do arrependimento, da compreensão de tudo. Então, foi esse o relato. Tiveram alguns comentários aqui. Você quer ler, Rafa? Pronto. Deixa eu pegar aqui. A Tá bom. Camila comentou aqui, tudo isso porque casaram sem amor, por causa das convenções sociais e para agradar os outros. Ainda bem que acabou essa época que as pessoas não escolhiam seus pares. Talvez aqui na nossa sociedade, né? Mas tem outras sociedades que isso ainda acontece, infelizmente. E É. como a Ana confirmou aqui embaixo, né? Algumas culturas isso ainda é comum, Vocês infelizmente. comentaram, né, Rafa, muito sobre empatia, né? A Ellen Uhum. até tocou nessa palavra antes, sobre o não julgar, né? É claro que há uma falta, né? Colocar o fim à própria vida, mas quando eu comentei isso, né, e até a Camila trouxe novamente, é o momento de pensar também, né, para eles, como que foi, como seria para você, né? Além de você ter a questão da dor e não ver um outro sentido, vem essa coisa toda deles, né, de querer cumprir com o dever, não querer cometer algo que para eles seria um pecado muito grande. Então, é melhor a morte do que isso, essa compreensão toda, né, do que se passa na cabeça da outra pessoa ajuda demais, sabe? A gente não cometer esse julgamento todo pelo ato, né, que cometeram. É. E é o desconhecimento da vida futura, né? A falta da crença na vida futura faz justamente eles acreditaram que, vamos dar um fim aqui, e aí eu não sofro, você não sofre, a gente não faz terceiros sofrerem também, e a gente resolve o nosso problema, né? Ninguém sofre. No final das contas, todos sofrem de uma Pois forma é. diferente. De uma forma diferente, e como foi relatado aqui também, eles só vão sofrer por um tempo indeterminado, a questão da ausência um do outro, né? Isso também me pegou nesse texto, porque Uhum. a gente vê que são almas também afins, que tinham nessa encarnação o compromisso da resistência, né? Porque a gente sabe que a gente só tem o aprendizado com as múltiplas relações. A gente não vai encarnar sempre com o mesmo amado, sempre com a mesma mãe, sempre com o mesmo pai. Quando essas almas já estão afinizadas, elas vão vir, claro, para se auxiliar mutuamente. Mas, para completar aqueles buracos que nós temos, né, em nossas almas, esses buracos que são as nossas faltas, os nossos defeitos, aquilo que a gente precisa para se completar como espírito, são essas pessoas que às vezes não fazem parte desse nosso convívio, que vão auxiliar a gente, né, com os conflitos ou mesmo com uma série de outras qualidades e defeitos que vão fazer com que a gente perceba, compreenda e evolua. E nesse caso, apesar deles estarem próximos, o compromisso deles era não ficar juntos, justamente para que eles tivessem o tal aprendizado por algum motivo com essas outras almas ao qual elas tinham os seus compromissos, né? Elas, no caso, lutaram bravamente contra isso, ou contra esse sistema, se a gente fosse pensar também assim, né, da questão dos arranjos. E no fim das contas, eles acabaram entrando numa situação onde existe a culpa, porque você pensa assim. Quando você cai na consciência da responsabilidade ou do que você deveria fazer, você pensa, puxa vida, mas se eu não tivesse tentado, se eu não tivesse buscado, se eu não tivesse provocado, não estaria eu nessa situação, não estaria aquela pessoa naquela situação e as pessoas que ficaram também não ficariam nessa situação que elas se encontram. Então, a gente acaba
se culpando demais, né? E isso também faz com que a alma fique amarrada nas trevas. E aí eu só invertendo, né, que eu falei no outro da importância do evocador, nesse o evocador não conseguiu atingir o coração dela e quem conseguiu atingir o coração dela foi a prece simples da senhora que estava junto. Então, olha que bacana como se completa, como se auxilia todo esse trabalho de conversa com esses espíritos. Mais Alguém uma que falou alguma vez, a coisa? importância da prece, né? A Ana tocou num assunto muito importante, né? Quando ela falou do Uhum, velório. sim, Independente, a gente precisa orar para todos, né? Mas principalmente para esses irmãos. É Quase por todo causa, eu relato. penso que no caso desses espíritos assim, né, que são mais endurecidos, o que vai tocar não é tanto o falar, né, o conteúdo, o falatório, assim. É mais justamente o coração, né? É você saber acertar. Você souber acertar, você consegue atingir seu objetivo, né? sim, é isso aí. E esse é o grande desafio, né? É por isso que, como a Ellen falou, quanto mais conhecimento doutrinário, quanto mais empatia, quanto mais razão, quanto maior equilibrado for esse evocador, mais ela vai entender a necessidade daquele espírito para tentar acertar e auxiliá-lo. Não é uma tarefa fácil, né? Vamos então para a terceira mensagem de hoje. Ellen. Vamos lá. É o caso, também é um caso de amor, né? Aqui é uma paixão, na verdade, né? É o caso do Luiz e a costureira de calçados. Aqui, nesse caso, eles eram noivos e eu acho que já começa me chamando a atenção é que eles tinham um costume de jantarem juntos, né? Então, todas as noites ele ia, Luiz, na casa da costureira, que é o nome dela? A Vitória. Eu vou abrasileirar o nome dela, tá? Mas é Vitória. Então, eles Adorei. tinham esse costume de jantarem juntos. Só que numa dessas noites, jantando, eles tiveram um desentendimento por pontos de vistas diferentes, né? Diversificados. E foi por uma questão banal. E aí já começa me chamando por aí, porque às vezes também às vezes a gente peca por ficar, por gerar, vou utilizar até o nome do grupo, né? Tretas, desavenças por coisas pequenas, que foi esse caso, foi por um caso banal. Quando ele tenta voltar no outro dia, eles estão jantando e ele fica tão desconcertado que ele vai embora e diz que não vai voltar. Só que aí, quando baixa, nossos instintos falam alto naquele momento, né, da raiva, mas no outro dia ele dormiu e aqui relata que como é que fala, meu Deus? Dormir um sono é um bom conselheiro, né? Então ele foi para casa, pensou, baixou a adrenalina, ele volta para pedir perdão para ela. Só que ela se mostra irredutível. E aí é quando começa toda a trama dele, porque ela não amava como ele esperava, mas também ele também não amava essa pessoa, né? Porque a gente vai ver aqui que ele volta com o intuito de reatar, mas ela se mostra inflexível. E quando ele vê que não tem mais saída, ele se despede dela, dizendo que realmente é uma despedida definitiva e ele comete o ato do suicídio. E vai haver o Espírito de São Luís, né, vai falar que nesse caso quem tem mais responsabilidade é a jovem Vitória, porque ela não amava de fato esse rapaz, Luiz. E ela induziu que ele cometesse esse ato equivocado, tirando a própria vida, né, já que ela não gostava dele. E então o peso é proporcional à responsabilidade, né? E a responsabilidade dela foi ter alimentado nele os sentimentos que ela, na verdade, não nutria. Ela não tinha esse amor por ele. Mas, em contrapartida, eu vou me adiantar só um pouquinho, ele também não amava ela. Porque ele mesmo vai dizer que
era uma paixão. Ele se deixou cegar por essa paixão. E que se ele de fato amasse essa mulher, ele não teria cometido esse ato com o intuito de, tipo, uma vingança, né? Vou fazer isso para te machucar. Então ele reconhece também, ele fala, errei ao matar-me por ela. E, e ele não geraria esse desgosto, porque não é um amor puro. Quando é um amor puro, você realmente quer o bem-estar da pessoa que você ama, independente se ela vai ficar contigo ou não. Mas é o amor que é nutrido realmente de fato. Eu me importo com a tua felicidade, eu quero que você seja feliz. Se não é comigo, tudo bem, mas eu quero ver a tua felicidade. Então, ele não tinha também esse amor puro. Era realmente um caso de paixão. Ela, porque para ela tanto, ela só queria um motivo para se desvencilhar dele. Ele deu o motivo, ela aproveitou a oportunidade e tchau e bênção. Só que ela não esperava que ele também fosse cometer esse ato involuntário. E ele fala, que o Espírito aqui pergunta, né? Se ele tinha esse intuito de se matar, ele diz que não. Eu até coloquei aqui, né? Não, eu não pensava nisso, não acreditava que ela seria tão inflexível. Foi somente ao deparar-me com a sua obstinação que uma vertigem apoderou-se de mim. Aí eu até coloquei assim que eu estava lendo, se foi um impulso, se foi um instinto ou se foi uma sugestão e ele acatou. Mas lá no final vai dizer que foi um impulso irrefletido da parte dele, né, que eu fiquei pensando até que ponto ele não tinha premeditado. O que vai ser atenuante aqui nesse caso dele? É que ele não teve um intuito de se matar para fugir da prova, da dor, de alguma dor, né? Fugir da vida pela covardia, quando as provas se apresentam mais árduas e a gente dizer, ai, não dou, tipo a mãe, né, que a gente viu o caso ainda agora, que ela não suportou o peso da prova de não poder estar com o filho do lado e cometeu o ato. Não, aqui nesse caso não tinha essa questão, ele não estava fugindo de nada, apenas ele agiu por um impulso e fez o que fez, né? Então ele reconhece, cometi um erro, eu fui um fraco e sofro as consequências disso. A paixão cega o homem, fazendo que cometa muitas loucuras. Então é questão de não vigiar e orar, né? A gente vê bem nesse caso dele. Eu errei ao abreviar minha vida. E é por isso que ele sofre, né? Porque ele reconhece, apesar que ele se diz em alguma parte aqui do texto, ele fala que ele ainda se sente confuso, perturbado, mas que nos momentos que ele tem de uma lucidez, ele reconhece que era uma paixão, que foi um erro, e a prova dele ela é atenuada porque ela foi um ato de amor, né? Ele relata aqui o espírito. E essa culpa é conforme, como eu disse ainda agora, a responsabilidade, né? É a Luísa, ela não. O Luiz, cadê aqui? Deixa eu só ler o pedaço. Na circunstância presente, a primeira falta, aí o que eu tinha falado antes, pertence à jovem que alimentou em Luiz um amor de que não comungava e ao qual não dava valor algum. Cabe a ela a maior parte da responsabilidade. Quanto ao rapaz, já é punido pelo sofrimento que suporta, mas sua pena é leve, porque ele nada mais fez que ceder a um impulso irrefletido e a um momento de exaltação, em lugar da fria premeditação daqueles que se suicidam para subtrair-se às provas da vida. Então, o que fica para mim, eu acho que não sei se para vocês também pensam da mesma forma, mas é o quantas vezes a gente vai vai buscar dores para o caminho que elas não desnecessárias, porque como o texto fala, né, eles brigaram por uma coisa banal. Eu penso, como foi dito, que naqueles dias, às vezes, que a gente não está tão bem e o companheiro da gente caminhar também já não está tão bem, e a gente começa a discutir por coisas muito pequenas, né? Quando que se a gente soubesse calar, se a gente soubesse é, desfocar um pouco, serenizar a alma, buscasse se concentrar, buscasse o nosso espiritual dizer, chamar por Jesus, né? Chamar por Jesus, Jesus me ajuda, me ilumina. Se a gente fizesse esse momento de uns segundos, muitos atos que acabam em crimes ou então desavenças, eles não aconteceriam. Porque é a questão do copo d'água, né, que Chico falou. Coloca a água na boca,
Silencie um pouquinho, porque esses 6 minutos, ou 6 minutos já, 6 segundos, 5 segundos que você cala, você pode evitar muita coisa desastrosa no seu caminho. No trânsito, onde o nível de tensão, às vezes, das pessoas tão grande, né? A impaciência, e aí as brigas de trânsito, briga na família, muita coisa poderia ser poupada se a gente só silenciasse, né? Se a gente não deixasse o nosso instinto falar mais alto. E para que o nosso instinto não fale mais alto, a gente precisa realmente fazer essa conexão com a nossa essência divina. Porque aí ou a gente chama por Jesus, ou chama pelo mentor, ou respira fundo, calma, respira, expira, oxigena o cérebro e apazigua o teu ímpeto interior, né? Porque senão a gente acaba colhendo, buscando coisas que são desnecessárias para o nosso caminho. A gente não veio aqui para somatizar mais problemas. Ao contrário, a gente veio aqui para sanar, para harmonizar, para reconstituir, para se burilar, para se fortalecer. A gente veio aqui para auxiliar. Então, que a gente tenha essa capacidade de discernir quando a gente vê que uma situação tá assim, os ânimos estão mais calorosos, né? Sejamos aquele que vem e a serena, sejamos aquele que silencia, sejamos os agentes da paz, né? Está em nossas mãos, ainda mais quando a gente já está no caminho que a gente procura seguir o que Jesus nos convidou e nos convida do Evangelho, da vivência desse Evangelho. Então, sejamos os os obreiros da paz, né? Sejamos aquele que está para apaziguar e não para colocar mais lenha na fogueira, como dizem, né? Então é isso, a gente confiar e a gente também não iludir ninguém, né? Que é o que eu falo para o meu filho. Filho, não alimente na pessoa aquilo que você não quer. Se você deixe bem claro as suas intenções, o que você almeja, mas não diga ou não fale ou não demonstre aquilo que verdadeiramente você não quer. Porque senão a gente fica alimentando ilusões nas pessoas e a gente não sabe como é que elas vão reagir. Você não sabe como é o terreno do coração alheio que você está pisando. E pode ser que seja suscetível para aquela pessoa essa questão da emoção em relação a uma vivência a dois. Você não sabe, muitas pessoas às vezes terminam e elas não têm suporte para caminhar, acham que era o amor da vida e aí? E você foi aquele, como foi ela aqui no caso, né? Da costureira dos sapatinhos. Você foi aquele que incentivou. Então o peso da responsabilidade dela era maior do que a dele, que cometeu o ato equivocado. Por quê? Porque ela não amava, não correspondia, para ela era uma coisa banal. Então o peso da responsabilidade dela para uma próxima encarnação era maior do que a dele. Então a gente tem que ter muita sensibilidade, muito cuidado, muito esse olhar para nós mesmos quando a gente está mais. Opa, peraí, que eu vou fazer um exercício físico, vou ler um livro, vou dançar, vou extravasar essa minha energia de uma outra forma para não descontar em ninguém. Porque senão a gente acaba direcionando para as pessoas e as pessoas se tornam a nossa válvula de escape. Aí depois, quando a poeira baixa, quando a emoção vem, a adrenalina desce, aí a nossa razão vem à tona. A gente diz, puxa, se eu bem soubesse, eu não tinha feito isso. Se eu tivesse silenciado um tiquinho, eu não tinha cometido essa besteira. Então, a gente parar, pensar, observar e silenciar. Se não tem nada melhor para falar, também eu falo para meu filho, não tem nada para acrescentar, para edificar, silencia. É isso, amigos. Valeu, É, Ellen. Eu acho que eu o ponto posso que falar você. alguma coisa antes de Ca- eu me retirar? Todo mundo pode falar. Calma que eu tô vendo que vocês Eu, estão eu levantei a desesperados. mão Calma, primeiro. Não, calma, 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 Não, treta, não. calma. Não treta. criemos pânico. Vamos lá. A Ellen foi pontual na fala dela. Acho que a gente depois pode ouvir de novo tudo que a Ellen falou aqui no finalzinho, desde o pisar em ovos, para a gente poder assimilar a questão. Vamos lá. Primeiro vou abrir para Camila, depois a Ana. Quem mais quer falar? Ninguém? Então tá bom. Camila, é você. Então, gente, na hora que eu estava lendo esse caso, eu tive uma outra interpretação. Porque, assim,
me pareceu que na discussão que eles tiveram, o cara foi bem grosseiro, de uma forma que assustou a mulher, e aí ela quis terminar. Essa foi a interpretação que eu tive, né, quando li o caso, sem ler antes de ler o parecer de São Luís, né? Que eles estavam noivos, né? E aí eles discutiram. Eu não tive a impressão que foi algo banal, eu tive a impressão que foi algo sério. E ela já poderia sim estar pensando em terminar, mas diante daquele ato dele ali extremo, né? Ela percebeu que aquilo ali era a gota d'água que faltava. Entendeu? Porque às vezes é assim, gente, a gente tá num relacionamento e as coisas vão acontecendo e você vai relevando. Ai, a pessoa é um pouco estressada, ai, a pessoa é um pouco grossa, ai, a pessoa é assim assado, ela é rude, ah, mas é o jeito dela, deixa pra lá, vai mudar e tal, e você vai levando o relacionamento, você vai levando o relacionamento, até que chega um ponto que não dá mais. E você percebe, não, daqui pra frente não dá mais. Porque imagina se casa com uma pessoa dessa. Imagina se você casa com uma pessoa que você tá vendo ali que, pô, aqui eu vi que realmente não vai dar certo. E aí você insiste? Era pra ela ter insistido, continuado? Eu penso que não. Então eu acho que ela fez certo sim em terminar. E ela tava no direito dela de não querer voltar. E o cara que ficou ali no pé dela insistindo, insistindo, insistindo. E hoje em dia a gente vê muitos casos desses acontecendo, né? Na atualidade. Tem, como eu falei no chat, ele atentou contra ele próprio, mas ele poderia ter atentado contra ela também, né? A gente vê isso acontecendo hoje em dia, quando o homem não aceita o final do término e quer atentar contra a mulher, né? Outro dia eu vi isso aqui perto de casa, eu tava passando na rua, tinha uma ambulância ali num prédio que o cara foi atrás da mulher no salão de beleza, porque ela terminou com ele, ele não aceitou, deu uma facada na mulher no salão de beleza. Então, assim, eu tive essa impressão quando eu li, entendeu? Aí o São Luís vai e fala que ela teve mais culpa porque ela não amava e ficou meio que enrolando ele, né? Aí também é claro que ela tem essa responsabilidade, mas eu não acho que ela tenha mais responsabilidade do que ele. Ela tem sim responsabilidade. Ela poderia ter terminado antes? Poderia. A gente não sabe por que que ela não terminou antes, né? São Luís dá a entender que ela ficou ali enrolando. Mas eu acho que a maior responsabilidade é dele, porque ele não aceitou. Ele poderia ter reagido de outra forma, né? Ele poderia ter aceitado o fato dela não querer mais, né? É o que a Ellen falou depois também, né? Sobre o amor que liberta, né? Ele não amava ela de verdade, como ele mesmo reconhece depois, né? Porque se ele realmente amasse, ele ia aceitar que ela não queria ficar com ele, ele ia querer que ela fosse feliz do jeito que ela quisesse viver, entendeu? Então, assim, nesse caso, para resumir, né, o meu pensamento é isso. Eu acho que ela tem a responsabilidade dela, poderia ter terminado antes, mas não acho que ela tenha mais responsabilidade que ele, né? Estou indo contra o próprio São Luís, né? Estou indo nesse extremo, né? Mas eu tenho que ser sincera com o que eu estou pensando. Eu não acredito que ela tenha mais responsabilidade do que ele, não. Mas enfim, aí é Deus que tem que decidir, né? Estou dando só a minha opinião aqui de mera humana mortal. Beleza, Camila. Agora a dona Ana era ela que queria falar? Aninha, acho que ela precisou sair. Nossa, Ana, Ela precisa saiu. Tá. é, lá no grupo a fala dela, se quiser dar uma olhadinha, tá? Ah, deixa eu pescar lá. Me engano. Ah, ela colocou. Ahn, ela disse que a opinião dela tá no chat, né? Ela colocou aqui é, algumas, algumas observações, né? Ela disse que a culpa não era dela, né? Quando a, a Fê chegou a achar, né, que a culpa era dela, a Ana falou que não, mas que ela tem uma parcela no comprometimento, por ter nutrido os sentimentos, que até ele se arrepende porque ficou cego de ódio. Enfim, ela acabou só reforçando mesmo
informações que já estão no texto. Bem, eu não vou me prolongar nesse texto, porque não cabe o debate, né? Não cabe o debate do assunto por algumas questões que eu já vou trazer para vocês. Eu concordo com a Camila. Quando eu fiz a primeira leitura, eu tive a mesma impressão que ela teve no início, até vir a fala de São Luís. E aí, quando vem a fala de São Luís, com certeza a fala dele, ela parece ser tão convicta, né? E às vezes aos nossos olhos de não concordar, porque eu não tenho dúvidas que São Luís, a hora que ele traz esses argumentos e ele não disseca eles para nossa melhor compreensão, é justamente porque ele tem um conhecimento sobre o caso que nós provavelmente não temos acesso, né? Então, cada um de nós vai ter um achismo sobre os casos, né? Vai ter uma opinião sobre se alguém está certo, se alguém está errado. Ah, não concordo que isso possa levar a tal lugar. Eu acho que é uma questão da gente entender a compreensão trazida pelo espírito no argumento, né? E, claro, se eu não concordar, tentar buscar outras informações aonde eu possa, de fato, me basear naquilo que eu estou buscando. O que eu queria trazer e que eu já falei antes, logo que a gente começou, acho que antes, inclusive, é o que a Fernanda falou, né? Para a gente é apresentado uma fatia da história. A gente não conhece a história dessas almas. E, e o que eu falei antes da gente começar o estudo desse capítulo dos suicidas, eu deixei bem claro uma questão, né? É um capítulo que a gente não pode cair no julgamento, que é uma coisa que nós encarnados fazemos com uma grande facilidade, né? Nós somos experts em cair no julgamento da vida alheia, das relações alheias, do porquê que tal, a gente esquece que a gente tem que cuidar do nosso. Essa questão do julgamento faz claro que todos nós, com que nós tenhamos as nossas opiniões e que traz também as controvérsias. Então, eu vou só reforçar essa. A gente não tem o conhecimento total da história, né? Pode ser que essas almas tenham apenas se reencontrado, que já tinham um histórico, assim como o filho lembrou no caso da mãe. Se o filho não fala aquilo no caso da mãe, a gente não teria essa percepção, né? Então, a gente esquece muitas vezes, quando a gente julga um caso momentâneo, inclusive na nossa vida, inclusive nas pessoas que estão ao nosso redor, a gente esquece desse histórico espiritual. Parece que a gente esquece que a gente é espírita, né? A gente esquece que existem outras coisas que afetam, né, os relacionamentos, que a gente, por muitas vezes, desconhece as causas. Então, quando a gente fala que a gente não concorda, a gente pode não concordar mesmo, porque pra gente pode beirar o absurdo, né? E, de fato, isso, se a gente não está concordando, é porque a gente tá sentindo o que tá sentindo o personagem no caso do relato. E esse relato aqui, especificamente, é um relato muito difícil, né? Ele está muito presente nas nossas vidas. Se fosse uma história contada hoje, a gente encontrar diversas histórias semelhantes a essa no jornal. E como a própria Camila falou, né? Do próprio homem da relação acabar tirando a vida da companheira e depois tirar a sua própria vida. Isso existe de monte e infelizmente ainda faz parte da nossa sociedade e a gente vê o quanto os espíritos eles acabam repetindo padrões. A gente não sabe os históricos, então é por isso que a gente não pode cair no julgamento. E é muito delicado esse assunto relacionado ao suicídio, porque envolve muito mais do que a gente está enxergando com os nossos olhos da matéria. Beleza? Alguém mais quer falar alguma coisa? Se ninguém for falar mais, eu vou convidar
a nossa amiga Silvia para fazer a prece de encerramento. Queridos amigos, queridos irmãos, vamos levar ainda mais os nossos pensamentos, pedir a Jesus, pedir ao nosso Pai, pedir a Maria, que olhe para os nossos irmãos em sofrimento, que olhe para os irmãos que pensam em aliviar o sofrimento de uma maneira errônea, aos que já tentaram, que a luz desse estudo possa auxiliar no acolhimento de cada irmão em sofrimento, cada irmão em situação de rua, com medo, em suas incertezas, possa auxiliar a cada mãe que vê, que sente o sofrimento de seu filho, que a gente possa cada vez mais ter olhos para olhar, para ver as mazelas de nossos irmãos, tanto físicas quanto as internas que a gente não consegue enxergar. Que a gente possa olhar, compreender, auxiliar e principalmente transmitir a mensagem que tudo passa, inclusive o sofrimento. Agradecemos a Ti, ó Pai, pela oportunidade bendita de nos reunirmos aqui semanalmente em estudo, que a gente possa encerrar esse estudo com as bênçãos do alto e agradecendo, pedindo proteção para que a gente possa nos encontrar em saúde, alegria, paz e muito boa disposição em divulgar a doutrina, o Evangelho do Cristo. Pedimos agora para encerrar esse estudo e que possamos todos, em desdobramento, continuar os nossos trabalhos. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigado, Silvia.